Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Que eu tive que sair e conectar de novo, porque não estava saindo o áudio. Bom, pessoal, vamos lá, então? Bom, na última aula nós trabalhamos um pouquinho aqui a questão das orações subordinadas adjetivas, do pronome relativo e o uso da preposição, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouco de editorial, tá bom? De acordo com o cronograma aí, vamos trabalhar a parte de editorial. Deixa eu só abrir um aqui. Eu tive que reiniciar todo o computador. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo, então, página... Tarefa 57, pessoal. Todo mundo aí, por favor, tarefa 57. Tarefa 57, vamos lá? Bom, aqui na tarefa 57, só me ajudem aí, rapidinho. Eu já corrigi com vocês a tarefa 56, né? Já. A notícia completamente falsa. Já corrigi? Beleza. Então, tarefa 57 é artigo de opinião, né? Esse artigo... A Ana Júlia disse que não, eu não corrigi essa tarefa? Bom, tá bom, Ana, eu vou verificar aqui. Bom, tarefa 57, então, gente, o que eu quero de vocês? Artigo de opinião. Esse artigo de opinião, vocês vão agora fazer, tá? Para depois vocês vão conseguir tentar fazer, elaborar um outro, vocês vão elaborar um artigo de opinião. Agora vocês vão analisar, vocês, na verdade, vão pesquisar em jornais ou em sites aí, selecionar um editorial ou um outro artigo de opinião. E aí, você vai analisar esse artigo. Você vai responder aí de acordo com as questões. Então, em que veículo de comunicação o artigo foi publicado? Aí você vai colocar aqui, foi no site, jornal, Folha de São Paulo. Quando foi publicado? A data dessa publicação. Aí depois tem, é um artigo assinado? Depois, qual é o fato que suscitou a interpretação e opinião apresentadas no artigo? Então, vocês vão responder as questões de acordo com a pesquisa, de acordo com o artigo que vocês pesquisaram. Pode ser um editorial ou um artigo de opinião, tá? Então, pode ser tanto um editorial quanto um artigo de opinião. Aí dá para vocês pesquisarem aí na internet. E aí, para responder a questão 1, 2 e 3, 4 e 5, tá? Em relação ao artigo de opinião ou o editorial que vocês encontrarem aí na internet. Busquem por fontes confiáveis, tá, gente? Não busquem qualquer fonte, não, tá bom? Então, busquem informações em jornais bem sucedidos, né? Jornais que são bem qualificados, tá? Para que vocês realmente consigam, porque quanto mais vocês lerem, né, mais vocês vão conseguir obter informações e conseguir escrever melhor, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês façam isso agora, tá? Então, é tarefa 57, página 61. Agora são 8h12, aqui. É 8h12. Então, vou dar aí uns 5 a 8 minutos, acho que uns 8h20, 8h25, até 8h30. Vou deixar vocês bem tranquilos aí para vocês pesquisarem, para fazer com bastante atenção, tá bom? Então, podem fazer aí tarefa 57.
Qualquer coisa é só me chamar. Pessoal, rapidinho, antes de qualquer coisa, tem algumas... Deixa eu só olhar na minha planilha aqui. Eu estava fechando a V1, tá, essa semana, e tem alguns alunos que estão devendo a avaliativa, tá? Então, por favor, eu estou cobrando lá no Agenda Edu, tá? Mas tem bastante gente que está devendo a avaliativa, tá? Então, dá uma olhada lá, que eu vou cobrar pela Agenda Edu. Então, tem semana 3 que tem gente devendo. Semana 3, tá? Semana 1 tá tudo em ordem. Semana 2, alguns alunos só eu já cobrei, quem são? E tem semana 3, tem muitos alunos que ainda tá devendo a semana 3, tá? A avaliativa da semana 3. Então, deem uma olhadinha lá, por favor, ok? Para eu conseguir fechar as notas de vocês, certo? Qualquer coisa é só me chamar aqui. Então, agora é para fazer tarefa 57.
pessoal. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, estou aqui, tá? Então, só para fazer a tarefa, pesquisem sobre quem pesquisa um artigo de opinião, editorial aí na internet. E é para fazer leitura e interpretação, respondendo as questões, tá? Aí eu vou sortear quem que vai responder para mim aí na aula, tá bom? Fazendo a nota de participação, hein, galera?
Professora, eu não entendi muito a questão 2. Os dois? Vamos lá. Qual é o fato que citou a interpretação e opinião apresentadas no artigo? Aqui é só para descrever o fato, o acontecimento. Qual é o acontecimento? O que está sendo contado no historial, no artigo de opinião? Para chegar na interpretação, na opinião, né? Porque teve uma interpretação com opinião dentro do texto. Aí aqui é para você explicar o fato. O acontecimento, né? Qual é o acontecimento falado no editorial, no artigo? Obrigada, senhora. Deixa eu cortar dele. Mano, deixa eu cortar dele. Deixa eu cortar a aula dele. Bom, pessoal, e aí? Já conseguiram fazer? Sim. Ótimo, Rafael. Vamos lá, gente. Vamos lá do artigo. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu ver quem é que pode responder para mim. O Alan. Alan, tá aí? Eu preciso de mais algum tempinho, gente, para... Eu preciso de mais algum tempinho para terminar ou não? Não, né? Vamos lá, ela responde a primeira, então. Em que veículo de comunicação o artigo foi publicado? Pode responder pelo bate-papo. Pode responder. O Alan vai responder. E você, Rafa, responde para mim. Qual é o fato que você citou? Qual é o fato do seu artigo? Eu, senhor? Isso. Você é a questão 2. O Alan, deixa eu ver, Questão 2? respondeu 1. Ah, ele respondeu 1. O Alan tirou, então, do site, 19 de setembro, e não tem nenhuma assinatura. E quando que foi publicado? Dia 19 de setembro, né? Foi um site? Que site que foi?
Você pegou um editorial ou foi um artigo de opinião? Um artigo? Tá, e coloca o site aí para mim. Qual foi o site que você buscou esse artigo? Vamos lá. E você, Rafa? 2. Qual é o fato? Eu coloquei da da Folha, revista Folha, Certo. e eles criticam que o Congresso articulou um novo socorro para os estados sem que pareçam claros os motivos. Eles liberaram verbas, mas não sabem para quê, entendeu? Ah, legal. Liberação de verbas. 3. Esse fato teve divulgação em jornais, revistas e sites nos últimos tempos? Vamos lá. Gabi, o fato que você colocou no seu. Doutora, eu não entendi esse também. Esse fato teve divulgação, tipo, esse acontecimento. O acontecimento que você está falando aí, que está sendo falado no artigo, né? Teve um acontecimento para fazer o artigo. Então, assim, esse acontecimento, ele foi divulgado nos últimos tempos ou não? Não é um acontecimento polêmico, nada? Não Você é. acredita? Não é polêmico? E onde e em que período foi divulgado? Tem algum lugar que foi divulgado ou não tem nenhum lugar? Eu não achei nenhum, doutora, só naquele site que eu peguei mesmo. Tá, mas o acontecimento em si, porque às vezes o que acontece? Quem faz o artigo de opinião ou editorial se baseia num acontecimento polêmico. Então, por exemplo, algo que aconteceu na mídia, tal, para ele poder fazer e colocar sua opinião, entendeu? Então acontece, muitas vezes acontece, de sair em vários jornais sobre aquele acontecimento, uma notícia, uma reportagem, né? Porque foi um assunto muito comentado, né? Muito falado, então por isso. Aí por isso que ele pede onde e que período foi divulgado. Por quê? Porque foi um acontecimento e muitas vezes em vários jornais comentado sobre isso, né? Doutora, eu achei em outro lugar. Você achou? Legal. Então, onde, que período foi divulgado? Aí você coloca aí o nome do site que foi divulgado, essa notícia, né? Ou, sei lá, esse acontecimento, e qual é a data. Porque geralmente acontece isso, né? As pessoas vão em busca de artigo de opinião editorial para poder buscar informação com opinião. Mas, com certeza, no decorrer da semana, em 2 semanas anteriores aí, esse acontecimento já foi falado, já foi trabalhado em muitos casos, tá? 4. Indique resumidamente as principais informações apresentadas na interpretação do fato. Quais foram as principais informações do fato? Cauã, você tá aí? Ó, Alan, eu só vou pedir para você quando for. Alô? Oi, Cauã. Consegue responder para mim a 4, por favor? Aham. A 4 eu coloquei que a interpretação fala sobre o assunto que não conseguimos viver sem o nosso celular nos tempos de hoje. Seu celular no tempo de hoje. Você pesquisou em que site, mamãe? Foi no mesmo que o Alan. Lá tem muitos exemplos, muitos textos. Ok. E qual a opinião do autor do artigo sobre o fato, em Manuela? Qual a opinião do autor do artigo sobre o fato? Qual a opinião? Tanto no editorial quanto no artigo de opinião, né? O artigo de opinião vai ter a opinião da pessoa, né? Opinião da pessoa sobre aquele acontecimento. Já no editorial vai ter a opinião de um grupo, mas em ambos têm opinião. Ah, Rafaela tá aí? Rafa. Tô. Tudo bem? Aqui não vi hoje. Você não abriu sua câmera hoje. Pessoal, lembrando, tá? Ó, eu estava fechando as notas e coloquei nota de participação, viu? Para quem realmente participa da aula, tudo bonitinho. Então, assim, não é só entrar, ligar aí a câmera
ou ligar, né? Tá na aula e depois não participar. Então, às vezes, a pessoa tá aí, deixa ligada e nem tá aí, né? Então, assim, a gente tem que, pelo menos, tomar um tempinho aí e tal, para poder fazer as atividades normais, né? Como se estivesse em sala de aula. Sei que não é fácil, tá em casa, tem sono, preguiça, mas faz parte, né? A vida é assim. Então, eu estou valorizando quem realmente participa das aulas, tá? Então, eu estou vendo, prestem atenção. Bom, qual a opinião do autor do artigo sobre o fato? Conseguiu pesquisar, Rafa? Beleza. Qual a opinião do autor do artigo sobre o fato que você pesquisou aí? Que ele tá certo. Uma opinião positiva, né? E ele... Qual a opinião dele? A opinião? Qual a opinião do autor do artigo sobre o fato? É exercício 5. Ah, que ele está certo e ciente de que não cometeu nenhum crime. Que não cometeu nenhum crime, ok. E ele faz alguma recomendação no texto? Tem alguma proposta? Para ficarmos calmos. Para ficar calmo. Qual foi o fato que aconteceu aí no seu texto? Que alguém foi indicado na justiça por cometer crimes. Ah, ok. Beleza. Qual foi o site? Ou a fonte de onde você tirou? Então, eu vi isso em vários lugares, mas o que eu fiquei sabendo mesmo foi no Instagram. Tá bom. Beleza. É mais isso daí mesmo, né? Para que vocês analisem um artigo. Bom, então vamos lá. Na última aula eu comentei com vocês, né? Expliquei a oração subordinada adjetiva, o uso da vírgula, certo? Falei, né, do uso da vírgula? Beleza. O pronome relativo e o uso de preposição. Já expliquei a 2.14 da página 24 e já corrigi com vocês, né? Tem que colocar uma preposição antes do pronome relativo, dependendo do verbo, né? Certo. Então, agora... Oi, amor, pode falar. Você consegue explicar essa parte de novo do pronome relativo e uso da preposição? Claro. Eu não entendi muito. Consigo, sim. Vamos lá. Pronome relativo e uso da preposição. Página 24, gente. Então, o pronome relativo, como os demais termos, né? Associa sempre a um nome ou a um verbo da oração. Se esse nome ou verbo exigir uma preposição, essa preposição também deve anteceder o pronome relativo. Então, o que vai acontecer aqui? Muitas vezes eu encontro, dentro de uma oração, o pronome relativo que ele está retomando o que está sendo dito anteriormente. Né? Só que muitas vezes eu tenho um verbo que necessita de uma preposição. E esse verbo, quando necessita de uma preposição, a preposição vai vir antes do pronome relativo. Vamos lá, com um exemplo. Então, um exemplo aqui, ó. Vamos para o exercício mesmo. Estas dúvidas são atordoantes. Você convive com essas dúvidas. Então, eu tenho duas orações. Eu tenho que unir, deixar em um período só, né? Então, teoricamente, o que eu vou analisar? O que está sendo falado duas vezes aqui? Eu tenho dúvidas, estas dúvidas. Então, teoricamente, estas dúvidas, o meu pronome relativo vai substituir estas dúvidas, para deixar num período só. Então, eu vou deixar estas dúvidas, vou começar a oração, né? Período. Estas dúvidas, tá lá. Aí, teoricamente, eu teria que verificar do que está falando a oração. Dúvidas são atordoantes. Você convive com essas dúvidas. Então, essas dúvidas com que você convive são atordoantes. Então, o que acontece aqui? Eu fiz a união, né, para um período só. Usei o pronome relativo, depois de essas dúvidas, porque eu estou retomando ele. Só que eu usei a preposição com antes do meu pronome relativo. Por que eu usei a preposição com antes do meu pronome relativo? Porque quando eu digo conviver, eu convivo com algo, né? Com alguém. Né? Eu convivo com algo, com alguém. Então, esse verbo conviver, ele necessita da preposição com. Então, toda vez que eu usar o verbo conviver, eu vou conviver. Ah, eu convivo com meu pai. Eu convivo com minha tia, né? Eu convivo com a minha angústia, por exemplo. Então, assim,
sempre vai necessitar, quando eu usar o verbo conviver, da preposição com. Então, eu não posso descartar o com aí na oração. Então, para não ficar harmonioso, né? Se fosse ao pé da letra, eu iria colocar assim: essas dúvidas que você convive com são ortodoantes, né? Porque, teoricamente, a preposição iria vir depois do meu verbo. Só que, neste caso aqui, para que tenha o sentido, a minha oração, aí vai ficar essas dúvidas com que você convive são atordoantes. Então, a preposição com, ela vai vir antes do pronome relativo. Só que essa preposição com é do meu verbo conviver, tá? Então, por isso. Então, um exemplo, assim, a gente tem sempre o verbo gostar. Quando eu uso o verbo gostar, eu falo gostar de. Eu gosto de melancia. Tá. Então, eu gosto de. Eu não falo eu gosto de melancia. Então, a preposiçãozinha de aí, ela acompanha o meu verbo, né? É que aqui eu não estou usando o pronome relativo, mas eu preciso saber qual é a preposição que acompanha o meu verbo ou o meu nome, tá? Então, exemplo, o próximo aí. Comprei aqueles discos. Você também gosta daqueles discos. Comprei aqueles discos, né? Para ficar em um período só. Comprei aqueles discos. Aí seria que você também gosta. Que você também gosta, mas tá vendo que lá no finalzinho, o verbo gostar, a preposição não tá ali? E ficaria estranho se eu deixasse, né? Comprei aqueles discos que você também gosta de. Ficaria estranho se a preposição ficasse logo depois do verbo. Para que isso não fique desconexo, né? Não fique sem conexão gramatical, aí fica, comprei aqueles discos de que você também gosta, tá? Então, o de vem antes do pronome relativo, que é a preposiçãozinha do meu verbo. Então, ele não vai ficar depois do verbo, ele vai ficar antes do pronome relativo, porque ele vai ser importante para a harmonia da oração. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção nisso. Fotografei a casa. Meus pais moraram na casa. Então, lá, fotografei a casa. Então, a casa é o que eu tenho que colocar o pronome relativo, né? Eu não preciso colocar casa de novo, eu só uso o pronome relativo. Fotografei a casa que meus pais moraram. Só que quando eu moro em algum lugar, né? E o na é o em mais a, né? Que é a contração em mais a. Então, eu tenho que usar a preposiçãozinha em quando eu usar morar. Então, esse em vai vir antes do meu pronome relativo. Então, fotografei a casa em que meus pais moraram, tá? Ao invés de ficar depois do verbo, ficou antes do pronome relativo, a preposição do verbo. Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa pode chamar, eu explico de novo, tá bom, gente? É meio complicadinho, sim, tá? Aqui, por quê? Porque você precisa prestar atenção qual é a preposição, né? Que vem depois do verbo, e verificar se faz sentido. Aí você vai olhar, né, para unir, né, essas duas, verificar o sentido e verificar se realmente deu tudo certinho em relação à parte gramatical. Então, a regra é essa, né? Essa preposição deve anteceder o pronome relativo, tá? A preposição, quando o verbo ou o nome exigir uma preposição. Comprei um agasalho, preciso do agasalho. Comprei o agasalho de que preciso. Não ficaria, comprei o agasalho que preciso de, né? Então, o de vem antes do pronome relativo, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer agora, gente? Tá. Tudo bem, Manuela? Ok. Vocês vão agora para a página 25, que é o editorial. Então, tem lá, no segundo bimestre deste ano, ao estudar língua e cidadania... Só um minutinho, gente. Bom, aqui, no segundo bimestre deste ano, ao estudar língua e cidadania, vocês deveriam ter criado regras para serem observadas nas atividades em grupo. Recomendava-se que essas regras fossem seguidas para que o trabalho em equipe se desenvolvesse com fluidez, fosse mais organizado e produtivo. O que aconteceu desde então? As regras foram criadas com a participação de todos? Em caso afirmativo, foram bem formuladas, eram realistas? Em caso negativo, por que não foram criadas?
As regras foram efetivamente observadas a cada nova atividade em grupo? Em caso afirmativo, quais foram os resultados? Os grupos passaram a trabalhar melhor? Em que sentido? Em caso negativo, porque as regras não foram observadas. Como os grupos estão trabalhando atualmente, trabalhariam melhor se as regras fossem observadas? Então, olha só, suponha que agora, no último bimestre, você deva escrever um editorial sobre essas regras de atividade em grupo que deveriam ter sido combinadas entre todos. Esse editorial seria publicado em um jornal da escola, lido por alunos, seus pais, professores e demais funcionários. Seu editorial deve responder às questões acima e expressar a sua opinião sobre o que aconteceu com relação às regras para atividades em grupo. Então, eu lembro, eu não estava com vocês, né, eu era professora Andres, mas eu lembro que vocês, no segundo bimestre, precisaram fazer uma atividade de elaborar regras para atividade em grupo. Eu sei que vocês não estão em sala de aula, mas assim, quais eram as regras para que vocês pudessem realmente fazer um bom trabalho em grupo, né? Que regras deveriam seguir? Aí vocês vão responder essas questõezinhas aqui, baseado para elaborar o seu editorial. Lembrando, né, o que é um editorial, né, gente? O editorial nada mais é aquele que expressa a opinião de um jornal, revista, no site, né, a opinião de um grupo, e normalmente não é assinado, né? Aí tem, geralmente, a notícia sobre o fato, né? O estudo sobre esse fato, né? As causas, as consequências, que você pode usar também no seu texto. O fato, né? Que mantém o que está sendo analisado, os seus efeitos. O ponto de vista de algum especialista da área ou de alguém, você pode colocar no seu texto aqui algum ponto de vista de um professor, se realmente o professor Andres comentou alguma coisa com vocês, se a regra deu certo, se não deu. Então, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que eu vou pedir para vocês agora de início, tá? Só nós vamos fazer o planejamento, tá bom? Desse editorial. Então, aqui, ó, planejamento. Faça um resumo do fato, ou seja, da criação ou não criação das regras para atividades em grupo. Por quem, como e quando foram ou deveriam ter sido criadas. Então, aqui vocês vão responder, né? 2. Item 1.2. Indique os elementos a serem considerados na interpretação do fato. Se as regras foram observadas, por que isso ocorreu, quais foram as consequências. Então, aqui vocês vão indicar os elementos a serem considerados na interpretação do fato. As regras foram realmente cumpridas? Não? Sim ou não? Por que não foram cumpridas? Quais foram as consequências? Realmente deu certo isso? Para poder... Vamos pensar que se realmente vocês estivessem em sala de aula, essas regras, elas ajudariam na atividade em grupo de vocês, no grupo de vocês? E como vocês não estão, não tiveram a prática, né? Mas, assim, vamos pensar que se essas regras iriam colaborar com a atividade de vocês, né? A professora reservou lá o Manaim, e aí é para fazer uma atividade de grupo. Aí sentam todos lá, bonitinho, o grupo, e aí todo mundo cumpre as regras que foram criadas, todos cumprem. 1.3. Qual a sua opinião com respeito às regras para atividades em grupo, a maneira como foram consideradas, se foram ou não observadas as sucessivas atividades e as consequências constatadas, como os grupos estão trabalhando atualmente? Você tem alguma recomendação a fazer? Sua opinião e recomendação devem ser coerentes com a interpretação do fato. Então, a sua opinião tem que bater com a proposta que você vai colocar. Se tiver alguma proposta aí de melhora para a adequação das normas do trabalho em grupo. Então, eu gostaria só que vocês, né, fizessem o planejamento agora, tá bom? Vamos fazer o planejamento. Vocês lembram dessa atividade? Não? Será que não foi feita? No segundo bimestre? Vocês criaram regras para atividade em grupo ou não? Me ajudem aí. Não? Ai. Bom, então vamos pensar assim, porque na verdade era uma atividade do segundo bimestre. Eu lembro como se fosse hoje, o ano passado, nossa, os alunos, eu montei alguns grupos,
né? E aí o grupo, eu pedi 5 regras para que eles pudessem criar e, por exemplo, esperar o outro terminar de falar para dar a sua opinião. Uma regra, às vezes, básica, que seria normal, mas um grupo ano passado colocou, e aí deu super certo, porque toda vez que eles iam fazer uma atividade em grupo, aí um olhava, regra 2, você não está cumprindo a regra 2. Ou assim, prestar atenção na atividade do grupo e não conversar. Então, assim, uma regra simples, e aí, você não está cumprindo a regra 1. Então, assim, como vocês não fizeram, enfim, vamos pensar assim, se você... Vamos lá, deixa eu ver como que a gente pode resolver isso. Vamos fazer assim, pensem, né? Podem fazer aí junto pode fazer no WhatsApp, aí no bate-papo aí da aula e tal. Pensem em 3 regras, vamos colocar 3 regras. 3 regras que seriam interessantes para que vocês fizessem a atividade em grupo. Por exemplo, a professora pediu para fazer um teatro na aula. Ok. Só que aí ela montou um grupo. Só que primeiro nós vamos precisar colocar quais são as regras do grupo para que o trabalho seja feito com bastante coerência, que seja um trabalho bem feito. Aí vocês vão criar 3 regras. Pensem em regras que seriam interessantes para o grupo. Aí, depois dessas 3 regras que vocês criaram, aí vocês podem começar Aí vocês vão imaginar. Vão imaginar se essas regras realmente foram criadas com a participação, foram cumpridas ou não. Então, vamos pensar aqui, né, gente, para a gente não perder muito tempo, vamos pensar como se vocês estivessem em sala de aula, o grupo que vocês estavam acostumados a fazer, e pensem como se vocês realmente já tivessem feito algum trabalho. Vamos imaginar, vamos criar. Como a gente não tem a nossa prática, então vamos imaginar e tentar pensar como se vocês estivessem na sala, no grupo. Como seria? Como a gente não tem o fato especificamente, vamos imaginar e criar para conseguir montar o texto, tá? Vocês acham que com essas atividades aí criadas, né, que vocês estão criando agora, o grupo trabalharia melhor? Daria mais resultado ou não? Enfim, aí criem 3, podem juntar aí, se vocês quiserem, conversar entre vocês, criar 3 regrinhas. Então, vou fazer assim, para a próxima aula, como já está acabando, né? Para a próxima aula, eu vou cobrar essas 3 regras, tá? Podem fazer em dupla, trio, se vocês quiserem. Conversando entre vocês. Daí, na próxima aula, eu vou cobrar qual é o grupo, tá? E qual é o grupo, qual é a regra. Tá bom? Beleza? E aí, a gente dá andamento aqui no planejamento coeditorial. Certo? Beleza, então, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.